Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o gráfico do lugar das raízes, o rootlocus, utilizando a biblioteca de sistema de controle do Python. Estou utilizando a IDE Idle por possuir uma interface leve e possibilitar de forma nativa o uso de figuras interativas, que vão permitir com que, ao plotar o rootlocus, eu possa clicar no gráfico e ter como retorno o valor do ganho K no ponto que eu escolhi. Esse recurso também é possível ser utilizado em outras IDEs, como Jupyter, Spyder, mas por padrão a instalação dessas IDEs não utiliza esse tipo de recurso. Para utilizar gráficos interativos, são necessários ajustes simples e eu coloco na descrição do vídeo como fazer para cada uma dessas IDEs. Já para o Google Colab, eu ainda não descobri como fazer esse tipo de gráfico. Se você souber, por favor, coloque como comentário desse vídeo para que a gente possa aprender. Para o uso da biblioteca de sistemas de controle, é necessário realizar a sua instalação e também coloquei na descrição desse vídeo como fazer para cada uma dessas IDEs que eu citei. Considerando que eu já tenho a biblioteca instalada no meu computador, eu vou iniciar importando a biblioteca. Em particular, eu usarei o módulo de compatibilidade com o MATLAB e também importei o pyplot da biblioteca matplotlib e a biblioteca NumPy. Há duas funções que possibilitam fazer o rootlocus. Uma é a função rootlocus da biblioteca de controle e a outra é a função rlocus do módulo de compatibilidade com o MATLAB. As duas funções possuem a mesma sintaxe e retornam o mesmo tipo de resultado. Eu vou utilizar a segunda nesse vídeo. Vou criar uma função de transferência, 1 sobre s ao quadrado mais 8s, que possui polos em s igual a menos 8 e em s igual a 0. Antes de usar a função rlocus, vamos dar uma olhada no help para ver como que é a sua sintaxe. Repare que o help da função rlocus é o mesmo da função rootlocus, as funções são iguais. Entramos com o sistema, que será a nossa função de transferência de malha aberta, GH, e temos diversos parâmetros a serem utilizados. Os mais importantes, plot igual a true, que vai fazer com que eu, ao executar a função rlocus ou rootlocus, já faça a exibição do gráfico. Por padrão, a opção é true. O grid, que permite eu colocar as linhas que determinam os diversos coeficientes de amortecimento zeta, por padrão é desabilitado. E a função printGain, que por padrão é habilitada como true, que possibilita que eu clique no gráfico e seja exibido qual que é o valor do K respectivo. Essa função retorna duas variáveis, rlist, que contém as raízes do denominador da função de transferência, seus polos, que são números complexos, e eu teria uma matriz com uma coluna para cada raiz, e o vetor klist, que traz os ganhos referentes a cada ponto. Vamos ver como fazer então o rootlocus. Rlist, klist, igual rlocus. Vou entrar com a FTMA, que é GH. Apesar de ser default, vou colocar o printGain como true. Vou colocar o grid como true também. Ao fazer isso, se eu estiver utilizando o Jupyter, Spyder, Colab, já é automaticamente exibido o gráfico do rootlocus. Aqui no Idle eu tenho que exibir o gráfico com plt.show. Vamos lá. Está aqui o gráfico do rootlocus. Temos o grid mostrando as diversas retas correspondentes a diferentes coeficientes de amortecimento. Polo em S igual a 0, polo em S igual a menos 8. E se eu clicar no gráfico aqui, é exibido qual o ponto que eu cliquei e o ganho associado, além do fator de amortecimento relacionado. Colocando o ponto de ramificação aqui, o ganho dá 16. Cada vez que eu clico no gráfico, no shell do idle fica registrado aquele clique que foi dado, com os valores do ponto, ganho e zeta associados.
Se em vez de ter o grid com os diferentes valores de zeta e de ωn, eu preferir ter o gráfico com o grid com uma escala linear, eu posso fazer uma pequena modificação aqui, colocando o grid como false ou none e colocar plt.grid. Agora eu tenho o mesmo gráfico, com a mesma funcionalidade, mas agora estou com o grid com escala linear. Se eu colocar o grid como true aqui, o gráfico fica com as duas escalas. Vamos fazer um HotLocus agora com a função de transferência com polos e zeros. Vou considerar a função s mais 1 sobre s ao cubo mais 9s ao quadrado. Essa função tem 0 e menos 1 e polos em menos 3 e 0, 0. Temos agora aqui o HotLocus. 0 e menos 1, polos em 0 e polo em menos 3. Posso então clicar sobre o HotLocus e verificar o ganho associado àquele ponto com seu respectivo coeficiente de amortecimento, zeta. Fiz um novo arquivo aqui e vamos verificar o efeito da adição de polos e zeros sobre o HotLocus. Fica muito prático de fazer de forma computacional. Inicialmente vou considerar uma FTMA dada por 1 sobre S mais 8. Seu HotLocus fica dessa forma. Vamos adicionar um polo na origem em S igual a 0, então fazendo série da função original com essa função de transferência 1 sobre S. Temos 1 sobre S ao quadrado mais 8S, sem zeros e polos em menos 8 e 0. Temos agora o seguinte gráfico do HotLocus. Vou adicionar agora mais um polo, agora um polo em S igual a menos 4. Vamos ver como que fica. Tenho polos em menos 8, menos 4 e 0. E agora o HotLocus cruza o eixo imaginário. Vamos comparar como que ficou para os três casos. Com o polo, o HotLocus é esse. Com dois polos, temos essa configuração. E com três polos, o HotLocus cruza o eixo imaginário, havendo uma faixa do ganho K, que faz com que o HotLocus fique localizado no semiplano direito. Com essas figuras, a gente percebe que a adição de polos à função de transferência faz com que o HotLocus se desloque em direção ao semiplano direito do plano complexo, levando a uma tendência de instabilidade ao sistema. Vamos ver agora o efeito da adição de zeros ao sistema que nós estávamos considerando para o último caso, com polos em 0, menos 4 e menos 8. Vamos adicionar agora um 0 em menos 10, à esquerda do polo localizado em menos 8. Então o HotLocus que cruzava o eixo imaginário passa a ficar totalmente no semiplano esquerdo. Posso colocar esse 0 em diferentes posições aqui, que essa característica se repetirá. E vamos testar outro valor agora em 2. Novamente, o HotLocus fica totalmente no semiplano esquerdo aberto do plano complexo. Comparando todos os casos, a função de transferência original sem o zero tem esse HotLocus e com a adição de um zero em diferentes posições, o HotLocus deixa de ficar no semiplano direito, estando sempre localizado no semiplano esquerdo. Assim, a adição de um zero à função de transferência tem o efeito de deslocar o HotLocus em direção ao semiplano esquerdo do plano complexo, com a tendência de estabilizar o sistema. Esse vídeo fica por aqui. Até mais!